Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente vai começar o estudo daqui a um minutinho. Lembrando, gente, que hoje nós já vamos começar, né, o primeiro capítulo aqui da apostila, tá? Não sei se todo mundo conseguiu pegar, né? Nós vamos começar o estudo aqui da apostila da FEB, tá? Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite. Em alguns minutos a gente começa. A gente vai começar dentro de um minuto, tá bom? Tô marcando aqui no Instagram aqui pra gente já começar todo mundo junto, beleza? Nossa. Tá dando pra escutar direitinho, gente? Tá dando pra escutar? Alguém fala um oi aqui só pra me calibrar aqui o microfone aqui, por favor. Não tô escutando nada. Então vamos embora. Tá dando pra escutar, Rita? Pra mim não tá dando não, peraí, deixa eu apanhar aqui um pouquinho. Fala um oi aí pra mim, por favor, gente. Não. Tá. Sem som aqui também não vai ter jeito, né? Beleza. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Pra gente começar o nosso estudo de mediunidade dessa noite. Elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo a espiritualidade amiga que nesse momento possa nos envolver com seu amor, com sua paz. Pedir ao Cristo que possa nos intuir, nos ajudar neste estudo acerca dos temas da mediunidade, para que possamos compreender e crescer à luz do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Divino Mestre, permite que possamos estar sintonizados com o bem e ajuda-nos a seguir, aprendendo, servindo e amando no caminho do bem. Fica conosco, Divino Amigo, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, como a gente combinou, né, hoje a gente vai iniciar, né, o nosso estudo. Deixa eu aumentar o som aqui pro pessoal tá falando para baixo. Né, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo aqui da apostila, né, da FEB. Então nós vamos começar aqui no módulo 1, no tema 1, né, na página 19. Como a gente combinou, né, gente, a gente ia comentar os temas da apostila, né? Quem leu aí, né, e está com alguma dúvida e quer, né, trazer alguma questão que entendeu ou que não entendeu, né, durante o estudo aí para nos ajudar. Então tá, gente. Então o que nós vamos fazer, né? Eu não vou ler a apostila toda, então eu vou jogar o estudo dessa apostila pra semana que vem, porque senão, se o pessoal não ler a apostila antes não dá. Não dá pra gente ler a apostila inteira e comentar durante, né? Se não tiver lido antes, não dá pra gente fazer o estudo. O estudo desses temas assim mais aprofundados requerem que a gente leia o texto antes, entendeu? Porque aí a gente tira o tempo do estudo pra gente poder comentar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui e vou deixar o estudo para semana que vem, né? Porque
como eu falei, não dá tempo da gente ler a apostila inteira, senão a gente vai fazer uma leitura da apostila, né, que não vai produzir, não vai ser muito produtivo, né? Então vamos lá. Então vamos lá, ó. O objetivo da apostila, basicamente, né, desse capítulo da apostila, é falar da evolução do processo da mediunidade na história, né? Então eles vão contar aqui pra gente como se processa, né, os primeiros movimentos aí do contato espiritual, né? Como que se processa aí a construção do entendimento sobre o que é o contato com como é que a gente diria? O contato com o mundo invisível, né? Como diriam os amigos espirituais. E em cima disso, né, a gente vai entendendo o despertar do processo mediúnico, né? Como eu estou percebendo aqui que ninguém leu, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o estudo para outra semana, tá? Então você, né? Porque... Oi. Eu li, moço. Eu estava te esperando falar, mas eu li sim. Ah, tá. Você quer puxar algum tema, alguma coisa que você achou interessante? Ou que você não entendeu, que você ficou curiosa? Eu achei interessante quando fala aí no começo, né? Quando o ser humano desenvolve a mente. E aí essa energia, né, que a gente tem, que a gente chama de aura, que essa conexão, que eu tinha dificuldade de entender quando você falava assim, da conexão que a gente tem com o pensamento. Se eu estou pensando, se eu estou vibrando um pensamento de negatividade, eu estou ao mesmo tempo com outras pessoas que estão envolvidas nesse pensamento, né? Você está falando que página aqui? Deixa eu só achar aqui, localizar. Peraí que eu vou abrir aqui no celular. É a apostila da FEB aqui, ó. Pessoa perguntando aqui, ó. Mediunidade, módulo 1, né, da FEB. Nós estamos no início aqui, ó. Evolução histórica da mediunidade. Programa 1, módulo 1, tema 1. Boa noite aos que estão chegando, né? Esse capítulo aqui é para dar um contexto para a gente sobre o processo de evolução da ideia da mediunidade, como é que as pessoas entendiam o que era mediunidade desde o homem primitivo, né? Para a gente poder contextualizar essa questão. Pode falar. Página 20, Marcelo. Ah, tá. Tá falando quando fala aqui do livro Evolução em Dois Mundos, está falando da intuição, né? Aqui carapaça vibratória chamada aura, né? Então o que isso aqui traz pra gente aqui no início aqui do capítulo? É o seguinte, né? O ser humano, quando ele sai do reino animal, né? Ou seja, quando a gente se torna um ser humano, né? Que é um processo que acontece lá milhões de anos atrás, tá, gente? Então não precisa preocupar que tem ninguém aí vindo do reino animal aí na última encarnação, né? E então o que acontece? Quando esse processo acontece, que é lá no mundo primitivo, lá na época dos homens de Neandertal para trás, né? A característica principal do pensamento do ser humano é que o nosso pensamento, ele, vamos dizer assim, ele sai para fora. No sentido que a nossa mente busca aquilo que está além do nosso corpo físico. O animal, né, o animal, o cachorro, o gato, o cavalo, o elefante, todo pensamento dele é para ele mesmo, ou seja, ele pensa em comer, ele pensa em satisfazer uma necessidade que ele tem ali no momento, ou seja, então o animal ele não sonha, o animal não imagina, o animal não projeta, o animal não cria com a mente, né? O animal não imagina, eu vou lá e vai acontecer isso, ele não tem esse tipo de pensamento, tá? Essa capacidade que nós temos é o que vai ser a base da mediunidade, porque na medida que eu começo a enviar o meu pensamento para outras coisas, eu queria estar lá com o companheiro ou com a companheira. Eu queria invadir a caverna lá do outro lá para roubar lá a comida dele, né? À medida que a gente vai fazendo isso, o que acontece? Nós vamos irradiando. É como se a gente tivesse ligado uma estação de rádio e começado a jogar, tá? Vibrações em forma de pensamento em toda direção. E essa vibração, esse pensamento que está saindo de mim, né? Ele vai encontrar outros encarnados ou desencarnados que pensam e que gostam das mesmas coisas, e aí através dessa afinidade, ou seja, desse pensamento em comum, né, desse gosto,
ou dessa ideia que eu tenho que o outro tem também, nós vamos estabelecer o que se chama de sintonia. Né? O que é sintonia? Né? Sintonia é quando duas mentes, né, têm as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Sobre tudo? Não, não é sobre tudo. Talvez, né, sobre um determinado assunto. Ou seja, eu posso ter sintonia, por exemplo, com a Ariela em chocolate. Mas eu posso ter sintonia com a Denise em gostar de azul. Ou seja, eu tenho pontos de sintonia e de afinidade diferentes com pessoas diferentes. Quanto mais pontos de afinidade eu tenho, mais eu gosto e eu me sinto bem na companhia daquela pessoa. Por isso que muitas vezes a gente se relaciona com o outro, seja ele encarnado ou desencarnado, porque a gente vê naquele outro gostos ou desejos e vontades semelhantes ao nosso. Isso nos atrai, né? Então aquela história que o diferente nos atrai não é muito verdade, não. Na verdade, que talvez a gente seja um emissor e um receptor. Então a gente é atraído por aquilo que conversa com a nossa intimidade, seja fisicamente, né? Por isso que o conhecimento espiritual serve para a nossa vida e serve para as realidades espirituais. Seja fisicamente, seja espiritualmente, né? Nós somos atraídos por aqueles que pensam e que sentem como nós. E aí, né, hoje, né, a gente está aí dentro da internet, aí cria-se aquilo que o pessoal chama as bolhas, né? Que são as bolhas? São conteúdos, são pessoas que pensam igual, que gostam das mesmas coisas, que um alimenta o outro. Isso é um processo mediúnico que está acontecendo no campo físico e que a gente não percebe, né? E isso começa lá no homem primitivo, né? Então o homem primitivo ele consegue fazer uma coisa que o animal não consegue. Ele consegue criar uma coisinha chamada história. O que é história? Não é só aquele que está no livro, né? A história é a ideia de um passado, né, que você traz ele para o seu presente para aprender alguma coisa. O que quer dizer isso? O homem primitivo ele fazia uma ferramenta, ele ensinava para o filho dele fazer. Um macaco ele é capaz de fazer uma ferramenta, né? Mas esse conhecimento não passa. Ele faz isso de maneira instintiva. O filho dele faz também de uma maneira instintiva, mas ele não registra aquilo e o outro que vem depois faz uma ferramenta mais aprimorada do que a do anterior. Ou seja, um é capaz de pegar um pauzinho, um graveto e mexer lá no vespeiro. O outro vai pegar um outro tipo de pauzinho e fazer a mesma coisa, mas nenhum deles vai pensar em fazer um pau mais longo ou em fazer um pauzinho diferente. É essa que é a nossa diferença para os animais. E isso se dá pelo quê? Porque nós temos história. Nós temos passado, né? E nós conseguimos imaginar o ontem. Por isso que para o animal não existe morte. Porque o animal ele não pensa na morte, ele não sabe o que é isso. O animal não tem medo da morte, né? Porque ele não sabe o que é a morte, ele não sabe o que é, né, que é o fim, ele não sabe que isso existe. Então ele não pensa, vou morrer um dia. A gente pensa, né? Então todo medo, todas essas questões nascem de um processo que vai ser a base, tá, daquilo que nós vamos construir no campo da mediunidade. Tá dando para entender, pessoal? Né? Isso aqui é só o iniciozinho aqui da primeira parte aqui, né, da apostila, né? O autor aqui da FEB, ele usa muito uma das obras do André Luiz, que é a obra dele que eu mais gosto, que é o livro Evolução em Dois Mundos, né? Nesse livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, o que ele faz? Ele trabalha conceitos de mediunidade, né, e da evolução humana. Ele explica como é que se dá essa transição do animal para o ser humano, né, e qual que é, vamos dizer assim, as consequências disso espiritualmente falando. Que é a construção do pensamento, das ideias, é a gente começar a influenciar a mente um do outro. A partir disso nós vamos começar a perceber o mundo espiritual, nós vamos começar a perceber aquilo que está além do nosso corpo, né? Porque o animal, a sensação dele é tudo que toca os sentidos, a gente não. Né? A gente já tem um sentido que está além disso, que é a nossa intuição. A nossa intuição ela não precisa, né, dos 5 sentidos básicos que a gente tem, ela funciona além disso, né? As primeiras manifestações da presença espiritual acontecem quando os primeiros sinais. Porque os homens tudo falavam que era Deus. Seria isso começo? Sim. A ideia de Deus nasce disso, né? O ser humano ali, naquele processo bem no início ali, ele começa a perceber que tem alguma coisa além dele. Alguma coisa que é maior, que ele não tem controle, que ele não entende o que é. E aí ele começa a venerar, né? Por quê? Movido pelo quê? Pelo medo. Por quê? Porque você é mais poderoso, eu não controlo, né? Então eu temo. Tá? Todo medo, ele nasce da nossa ignorância. Eu tenho medo daquilo que eu não entendo. Não entendo uma coisa, eu tenho medo.
Não entendo algo? Eu tenho medo. Na medida que eu entendo, o medo desaparece. O medo acaba, né? O medo fica de lado, né? Por isso que Jesus fala do conhecereis a verdade, ela vos libertará. Isso, vamos dizer assim, isso está em todos os aspectos do nosso caminhada espiritual. Então, o que é a verdade? A verdade é o que está escrito no livro? Não, a verdade é um processo de descoberta. Eu vou descobrir a verdade, você vai, mas primeiro a gente descobre o quê? Quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, né? Aí nós vamos entender todo o processo, né, da mediunidade acontecendo como ferramenta do nosso desenvolvimento espiritual. Mediunidade é muito mais do que falar com o espírito, né, do que perceber o mundo espiritual. Mediunidade, a gente está consciente de que nós estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo. Aí nós vamos entender a frase dos espíritos lá para Kardec: de ordinário, eles que vos dirigem. O que eles estão querendo dizer? Falando assim, nós estamos sendo influenciados, trocando ideia um com o outro, né, o tempo todo. Enquanto a gente anda, enquanto a gente deita, enquanto a gente pensa, enquanto a gente dorme, enquanto a gente toma banho, a gente está trocando ideia, a gente está sendo, né, influenciado o tempo todo. E muitas vezes a gente está sendo manipulado sem nem saber. E às vezes a gente está sendo manipulado e manipulando sem nem saber. Tá? Eu manipulo o outro só com o meu jeito de ser. E nem sempre manipular é uma coisa negativa, tá, gente? Porque a gente pensa em manipular aquela coisa, né? Quando eu falo manipular, é o quê? Eu imprimo com a minha mente uma determinada onda mental e os outros seguem. Os grandes espíritos fazem isso com a gente. Jesus, quando ele veio na Terra e ele traz o Evangelho, o que ele traz? É como se ele trouxesse um roteiro mental, né? Ideias, pensamentos, forma de entender a vida, e nós começamos a seguir esse roteiro, é o caminho, né? O caminho do Cristo. São ideias, são pensamentos, né? São conhecimentos, saberes que o Cristo traz e que nós vamos seguir. Então, lá no início do processo do nosso despertar espiritual, o que acontece? Nós vamos estar restritos aos nossos sentidos. Aos poucos, nós vamos começar a perceber um pouquinho além dos nossos sentidos, e aí nós vamos estabelecer contato com o mundo espiritual, com as realidades extrafísicas. E aí nós vamos começar a ter medo dos espíritos, né? E aí a primeira forma da gente lidar com alguma coisa que a gente tem medo é aplacando. O que é aplacar? Eu vou fazer um sacrifício. Eu vou dar um pouco da minha comida. Vai ver que, né, se eu der comida, ele fica calmo. Né? Se eu ajoelhar aqui e rezar, ele fica calmo. Se eu sacrificar o meu bode aqui, ele fica calmo. Né? Se eu sacrificar o meu filho aqui, talvez ele fique calmo, ele não me leve, ele não me mate. Né? Então a relação que a gente tem com o espiritual é uma relação desde o início lá, né, de medo. Por que medo? Porque a gente não entende. Por isso que é importante, porque eu falei, gente, vamos ler o capítulo aqui. Isso vai ajudar a gente a entender muitas questões, né? Grandes homens também manipulam, sim, mas Jesus não manipula. Manipular, gente, não quer dizer pegar você e fazer uma coisa ruim, não. Né? Quando um mestre ensina para o aluno, ele está, de certa maneira, manipulando o aluno. Ele está ensinando. Ele está introduzindo um conhecimento que vai orientar. Né? Quando você pede uma informação para um guarda de trânsito ou para uma pessoa e fala assim, ó, sobe a rua, vira à direita, depois à esquerda, ele tá te dando um roteiro. Ele está te dizendo, faz assim, 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 que é mais fácil. Né? É nesse sentido que nós estamos falando, não da manipulação para poder enganar, para roubar. Né? Então, assim, é porque às vezes a gente pensa na palavra e a gente já associou aquela palavra a um conteúdo negativo. E nem sempre é assim. Tá? Então, assim, manipular ali tem outros contextos, né? Então, assim, e o que era eu ir lá e rezar, ou fazer um sacrifício, ou fazer uma promessa, ou queimar lá uma parte da minha plantação, ou matar o meu animal mais gordo, do que eu tentar manipular os deuses? Eu não estava tentando manipular, eu falei assim, se eu der esse bicho aqui, eles vão ficar felizes comigo, então eu vou fazer o que eu quero, fazer chover, né? Vai me proteger. Eu vou pra guerra, eles vão comigo e não vão deixar meu inimigo matar. Por quê? Porque eu prometi que metade do que eu pegar na guerra, eu vou fazer um templo aqui pra eles. Entendeu? Olha só. A gente também tá tentando manipular o espiritual. Né? Aí entra aquela energia da troca. É a promessa. É quando eu viro e falo assim, ó, se a espiritualidade me ajudar nisso, eu vou dar 50 cesta básica. É quando eu falo assim, olha, eu vou ajoelhar daqui a Aparecida do Norte. Eu vou acender 50 velas. Né? A informação é uma condução, a informação está conduzindo um caminho. Sim, com certeza. Né? Jesus veio para fazer isso. Ele, né? Ele fala assim, ó, vinde a mim, né? Aprendei de mim.
né? O que Jesus falou assim, ó, eu vim trazer a verdade. Por que Jesus vem trazer a verdade? Porque a gente está envolto ainda no quê? Na ignorância, na mentira. Né? O que é mentira? É a verdade falsa, que a gente não entende. Então o conhecimento aclara. Né? E aí nós vamos entender, né, toda essa relação. Né? O Diogo está perguntando aqui. No Egito Antigo, como era a relação com os médicos? Como eles eram vistos? A mediunidade no Egito Antigo estava restrita aos templos. Né? Então era muito parecido, por exemplo, com porque o politeísmo, né, ou seja, acreditar em vários deuses, nada mais é do que grupos de médiuns que se afinizavam com um determinado tipo de entidade. Né? Então, quando, por exemplo, a pessoa vai lá para o candomblé, o que ela faz? Ela vai no candomblé, né, conversa lá com o pai de santo, aquela coisa toda, né, com a mãe de santo, pai de santo, seja lá qual for, né? E aí eles descobrem qual que é o santo da pessoa. O que é o santo da pessoa? É o espírito que ela tem afinidade. Ah, você é muito aguerrido, você é muito brigão, você é muito guerreiro, você é de Ogum. Ogum é o guerreiro. Ah, você é muito carinhoso, você é muito maternal, você é muito gentil. Ah, você é de Iaçã. Ah, você é muito paterno, você é muito protetor, você gosta de dar conselho, você é de Oxalá. Entendeu? Ou seja, eles pegam características da personalidade da pessoa, né, e fazem uma leitura dessa energia e falam qual espírito que ela tem afinidade. No Egito Antigo, né, como na Grécia e outros lugares, funcionava assim. Então, por exemplo, a mulher, né, normalmente ela ia para o templo de Ísis, né, que era a deusa do mistério, da magia, do conhecimento. Né? O homem ia para o templo do Amon, Amon que era o deus da guerra. Né? Tinha um outro lá, que era um deus com cabeça de leão, que eu esqueci o nome, né? Que era o deus da guerra violenta. Então eles pegavam, e as pessoas eram atraídas por aquilo. Eu gosto do deus da guerra, eu gosto da deusa do amor, eu gosto do deus da agricultura. Por quê? Porque eu sou um lavrador. Aqui na nossa ilha, aqui todo mundo venera Poseidon. Por quê? Porque nós estamos no mar. Né? Se fosse no Egito, ia venerar Néfites. Né? Ou então Sekhmet lá, ou então Sobek, que era o deus dos rios lá. Né? Ou Hatshepsut, que era a deusa com cabeça de hipopótamo, que era a deusa do rio também. Olha só. Né? Essas afinidades religiosas diziam muito da crença da pessoa. Por exemplo, o médico, ele né, por exemplo, o Lucas, quando ele estava encarnado lá na Grécia, ele era seguidor do deus Asclépios. Ele tinha uma imagem do Asclépios lá, aquelas coisas todas, do Apolo, que é o pai do Asclépios, né, que é os deuses da cura, da medicina. Então os médicos, onde que os médicos iam estudar? Eles iam lá para o templo do Apolo, o templo do Asclépios, lá onde que conhecimento médico ficava ali, porque tinha afinidade, né? Aí depois, né, se fosse um guerreiro, ele ia pro tempo do Marte, né? Você ia lá em Esparta, quem que eles adoravam em Esparta? Era o Hércules, né? Que era um semideus, que depois virou um deus, né? Guerreiro, vocês estão entendendo? Isso tudo tem muito a ver com o processo mediúnico, tá? Então, dentro da reunião mediúnica, nós vamos atrair e lidar com entidades que têm pontos em comum conosco. É mais fácil, né? Mas tem que ser só isso? Não. Né? No Egito Antigo e em outros lugares, né, era muito mais, vamos dizer assim, trabalhada a ideia de que você precisava sintonizar só com um determinado tipo de entidade, ou de Deus. Né? Porque quem são os deuses antigos? São os espíritos. Tá? As pessoas não entendiam, achavam que os espíritos eram divindades. Tá bom? Então, né? Só que essa ideia vai crescendo. Né? Hoje, né, o que acontece? Nós temos o conhecimento evangélico cristão. E isso traz para a gente uma série de construções, de entendimentos espirituais que vão nos ajudar, né, no nosso processo de despertar espiritual. Né? É isso aí, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, Marcelo. Naquela parte que ele fala sobre a fase interna e externa, né, esotérica, essa fase interna, na página 22, seria nesse momento em que há consciência da mediunidade, assim, porque tem essa orientação, tem essa... Eu fiquei um pouco na dúvida, assim, seria nesse momento, né? Então vamos lá. O que acontece? Aqui na página 22,
né, o Emmanuel fala que a mediunidade tem duas características. Ele vai apresentar, vou ler esse trechinho aqui porque a gente está discutindo. A fase externa ou esotérica, de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia, destinada à manifestação pública. E a fase interna ou esotérica, de essência monoteísta, envolvendo graus de árdua iniciação praticada no templo por médiuns, magos pitonisas, geralmente denominados iniciados, mantidos sob supervisão do sacerdote. Eu já contei uma historinha sobre isso, né? Eu vou contar uma história que vai dar para a gente entender a diferença. Imagina, né, um menino nascido lá no Egito Antigo há 5.000 anos atrás. Né? Então, aquele menino, né, ele tem uma mediunidade e ele nasce lá no Egito há 5.000 anos atrás. Né? A espiritualidade, desejando que aquela criança, que aquele espírito que está ali encarnado, receba conhecimento espiritual, proporciona o encontro dele com alguns sacerdotes. Certa feita, essa criança está lá com os pais lá, né, que são agricultores, eles estão lá colhendo lá, né, nas margens do Nilo, lá, aquela coisa bem simples, né? São trabalhadores braçais. E aí passam a caravana, né, composta de alguns sacerdotes. Um dos sacerdotes, passando pelo caminho, observa a criança e ela chama a atenção dele. Né? Já sabendo, né, que nada é por acaso, o sacerdote para, né, olha para o menino, né, que retribui o olhar, e vira para a mãe e para o pai do menino e fala assim, ó, seu filho foi marcado pelos deuses. Eu desejo levá-lo comigo para o meu templo, né, vamos imaginar que o templo em Mênfis, aonde ele vai aprender conosco, tá, os grandes mistérios do deus Osíris. Estou dando um exemplo aqui. O pai e a mãe do menino quase explodem de alegria, né? Porque além, né, de ter uma honra muito grande de ter um futuro sacerdote naquela família humilde, né, o fato da criança ser levado daria aquele pai ou a mãe uma ração de alimento quase que vitalícia. Eles receberiam comida e cuidados do templo pelo resto da vida. O menininho vai, né, segue lá, sobe na garupa lá do camelo lá do sacerdote, ou vai a pé, e eles vão para o templo. Quando eles chegam no templo, né, eles vão entrar em contato com a aparência esotérica, né, que é o que o Emmanuel fala aqui. Ó. É a aparência de natureza politeísta teatral. Ele vai ver, ele vai entrar no templo, aquele templo todo construído, cheio de hieróglifos, de pinturas, né, com a imagem de vários deuses, né, e lá no centro o deus principal do templo, que é o Osíris, que é o deus dos mortos. Né, magnífico lá, esculpido na pedra, né, ornamentado, né, todo vestido lá, aquela estátua magnífica. E aí ele vai notar que, né, tem toda uma estrutura de ritual. Tem gente cantando, tem gente andando em torno das estátuas, colocando oferenda, né, principalmente do Osíris, porque lá é o templo do Osíris, né, então lá é um lugar especial, mas os outros deuses também. Né, aquela fila de estátuas, né, cheio de gente lá jogando flor, trazendo estátua, trazendo objeto, trazendo nome de parente para poder colocar, aquela coisa toda. Né? E aí o menino vê tudo aquilo, né? E aí ele começa a aprender. Né? O sacerdote chama ele e fala assim, a partir de agora, a sua função aqui no templo, você vai estudar a história dos deuses, tá? E você vai ser o responsável pela limpeza aqui. Né? Você vai ajudar os outros meninos, tem vários outros aqui de cabecinha raspada, igual ele, né? Uma das coisas que o sacerdote fazia é raspar a cabeça, né? Um ritual também, exterior, né? Que todo mundo, que cara é sacerdote, porque tem a cabeça raspada. Apesar que os egípcios praticamente todos raspavam a cabeça, mas usavam peruca. Tá? Por causa de piolho, tá? Então eles rapavam a cabeça, todo mundo usava peruca, tá? Mas os sacerdotes não, é a cabeça lisinha mesmo, aquele trem, né? Olha só como é que é o processo mediúnico. Aí, né? Passa um ano, passa dois, o menino vai aprendendo as lendas, as histórias, vai vendo os rituais. De tempo em tempo tem o ritual da colheita, tem o ritual da chuva, tem a consagração, todos aqueles rituais exteriores. Né? Pensa na igreja católica, tá? Pensa na igreja católica com as procissões, com os andores, com os turíbulos, com a consagração, com as meninas consagrando a Virgem Maria, com o dia do Senhor Morto, aquela coisa toda que tem na igreja católica, multiplica por 10, pegar muito mais ritualizado, né? E aí, em determinado momento, depois de 10 anos daquilo, o menino já lá com seus 15, 16 anos de idade, o sacerdote voltava até ele, né? E o menino observando, entendendo aqueles rituais todos, né? E perguntava para ele, e aí, o que você acha desses rituais aqui? Né? O que você acha disso? Né?
Perguntava para 2, 3 meninos. A maioria dos meninos que fala, não, que nós estamos aqui rezando para os deuses, tem que cuidar, né? Olha só o Osíris, né? O alimento e aquela coisa magnífica, o ritual e tal. Aí para esse o sacerdote ligava e falava, continua limpando aí. Né? Ou seja, o menino ia ficar o resto da vida ali, até morrer como um trabalhador do templo ali, né? Manifestando o ritual, porque o que ele aprendia. O menino, aquele menino da nossa história, né, ele vira para o sacerdote e fala assim, eu percebo que tem alguma coisa por trás. Né? Eu estava lendo os escritos de Atom, né, e lá nos escritos de Atom diz que ele é o sol, e o sol que se irradia em vários fachos, assim como os deuses. E aí eu pensei, será que esses deuses todos que nós temos não são apenas expressões de algo muito maior? Aí o sacerdote sorri e fala assim, você larga a vassoura. E o menino assustado, né, porque como assim você está me expulsando, isso aqui não é mais para você não. Você não vai mais fazer isso nunca mais na sua vida. O menino até assusta. O que eu fiz de errado? Não, você vai vir comigo. E aí o sacerdote pega o menino e leva ele para as câmaras internas do templo. Fala assim, agora você vai aprender de verdade o que é espiritualidade. Né? O que para eles é símbolo, o que para eles é ritual de pedra que está do lado de fora, você vai entender o porquê dessas situações. Eles são o povo. Aí nós vamos lembrar de Jesus depois. A eles falo por parábolas. A vós é dado conhecer os mistérios do reino. Né? Olha só, Jesus fazia a mesma coisa, só que Jesus já está fazendo um movimento, né, de simplificar o processo. Tá dando para entender o que isso quer dizer? Né? Ou seja, o que é? Quem é iniciante está no ritual exterior. Vai carregar andor, vai chorar no pé da imagem, vai caminhar de joelho até a Aparecida. Não tem problema. Não tem problema, é o momento espiritual daquela pessoa. Alguns desejam ir um pouco além daquilo ali. E para esses, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né? Então, o que vai acontecer? O conhecimento espiritual vai chegar. Aí ele vai aprender a ser um sacerdote de verdade. Vou ensinar a ser os mistérios de Osíris, porque Osíris é o deus dos mortos. Então Osíris ensina a gente a falar com aqueles que já foram. Você quer ver? Nós vamos lá. Ó. Fecha os olhos aí, você vai sentir. Ó, escuta a voz do Deus aí. Vocês estão entendendo como é que é o processo? Hoje, pra gente, é muito mais simples. Né? Não tem que ficar 10 anos no templo limpando. Né? Você não tem que fazer 1 milhão de ritual para chegar, né, na essência. A doutrina espírita já pega a essência de cara. Né? A doutrina espírita sabe tudo? Não. Mas ela corta o caminho. Por quê? Porque nós já estamos espiritualmente, enquanto humanidade, mais maduros. Nós não precisamos mais daquilo. Mas existem inúmeros espíritos que precisam lá do ritual do budismo, do ritual do islamismo, do ritual da igreja católica, do ritual lá do shintoísmo, do ritual lá do brahmismo. Tudo bem. Cada um no seu momento, no seu entendimento. E esse mesmo conhecimento, né, vai levar, invariavelmente, à espiritualidade profunda, ou seja, a religiosidade vai se transformar um dia em espiritualidade. Então não adianta ter pressa, não adianta querer que o outro modifique em 1 semana ou transforme em 15 dias. Né? Nós estamos caminhando no processo necessário. E por isso nós temos que tomar cuidado com nós. Por isso que eu falo, o que eu falei, gente, vamos ler o texto. Né? Porque o que acontece? A leitura ou não do texto é o que? É o que vai abrir a nossa mente para o estudo. Né? E aí o que acontece? Para a construção da nossa caminhada espiritual é necessário esforço, persistência. O menino percebeu o íntimo, a essência, os outros só olhavam o externo, não conseguiam interpretar exatamente. Mas talvez esse menino, Márcio, ele encarnou 10 vezes e lavou 10 vezes o templo. Nas 10 últimas encarnações, nessa ele acordou. Talvez aquele que estava do lado dele, que ele não percebeu na próxima, ou talvez no ano seguinte. Entendeu? Então, assim, esses são momentos diferentes. Marcelo, para os ateus que fazem muito mais caridade trabalham bem com os espíritos católicos. Sim, né? Mas aí não é a questão. Aí o que acontece? Quando você fala do ateu, você está falando de alguém que está desconectado racionalmente do espiritual, mas que muitas vezes está conectado emocionalmente, ou está conectado intimamente, faz o bem pelo bem. Isso é espiritualidade. Tá? Claro que quem conhece e entende o processo faz melhor do que quem faz intuitivamente, mas às vezes o que faz intuitivamente tá, né? É aquela situação, às vezes o engenheiro ele sabe qual
qual o parafuso que ele aperta. O outro bate a mão lá assim, ó, puf, resolve do mesmo jeito. Como é que você vê? Não sei que eu fiz, né? Então são situações assim, né? Por isso que é importante, dentro do estudo da mediunidade, né, a gente tem que ler, tá? Médium tem que ler. Por quê? Porque quando você está lendo um texto, quando você está lendo um material de estudo, o que está acontecendo com você? Você está abrindo sua percepção para a influência espiritual. Nós estamos criando conexões espirituais, né? Pode falar, Yela. Ô Marcelo, só voltando um pouquinho no texto aí, lá na página 21, quando fala lá desde o desenvolvimento, bem do início, né? Primeiro eu entendi bem quando você explicou, né, dessa mediunidade primitiva, né, da intuição, deu para entender bem que a gente conversou no último estudo. E aí eu fiquei com um pouco assim, com o pensamento, quando fala lá, quando surge a figura do feiticeiro, do curandeiro, né, nessa parte de fetichismo. Eu queria entender melhor o que significa essa mediunidade de cura, né? Porque a gente procura, até hoje existem as pessoas que procuram quem vai benzer, né? Se isso é só a pessoa que tem uma energia tanto ali de doar o amor, que é suficiente para produzir uma determinada cura. E aí também, quando falo depois lá do mediunismo oracular, eu percebo que a gente faz isso até hoje, né? Quando a gente vai em reunião mediúnica, a gente procura um médium para ele te falar o que fazer, né? Como se ele tivesse uma ligação. Então, por exemplo, eu vou te pedir um conselho, pede para o Lucas para ele explicar o que eu faço agora, né? E parece, né, que era algo que era feito desde lá de trás e que a gente ainda traz isso para agora, né? Não, muito bom, muito bom. O que acontece, né? A mediunidade de cura, vamos voltar lá, né? O primeiro movimento da mediunidade é o contato com os espíritos, tá lá na tribo. Aí vai aparecer, né, dentro da tribo, lá um homem primitivo, lá, quando falando tribo, gente, falando tribo agora aqui lá do Xingu, lá do Amazonas, é tribo de 10 mil anos atrás, tá? É tribo lá do homem primitivo, tá? Apesar de algumas práticas serem parecidas, os espíritos que estão encarnados na tribo ali do Yanomami é muito mais evoluído, mas é muito mais do que um homem primitivo, né? Nós estamos falando lá da origem. O que acontecia? Algumas pessoas, naturalmente, tinham uma percepção mediúnica maior que as outras, ou seja, escutavam, viam os espíritos, né? Essas pessoas se tornavam o quê? Pontes espirituais, tá? Antes de médium, era uma ponte espiritual. O que isso quer dizer? Quando alguém tinha um problema prático dentro da aldeia, era aquela pessoa que recorria. Por exemplo, ó, meu menino caiu e a cobra mordeu. O que eu faço? Você que vê os espíritos, pede para os espíritos me ajudar aqui, porque meu filho, o filho do chefe, vai morrer. Ele tá lá com febre, o que a gente faz? Né? E o espírito falava para ele, ó, você vai lá no mato, né? Você vai lá no mato, você vai achar uma erva tal. Você vai pegar essa erva e vai dar pro menino mastigar. Você vai lá no mato, você vai achar uma flor que ela tem um formato assim. Você vai amassar a flor, né, com a pedra, vai botar numa água, vai esquentar e vai dar pro menino tomar. Você vai ver que eu curar ele. E ele ia lá e fazia. Quando ele ia lá e fazia, o que acontecia? Em muitos casos o menino curava, porque, né, ele estava ali recebendo, e esse conhecimento ficava lá. Às vezes ia ele e o filho dele via, ó, aquilo ali é para curar isso. Olha, conhecimento, né? E aquela pessoa que curava, todo mundo da aldeia fala, nossa, ele é o cara que conversa com os espíritos. Nossa, você viu? Ela pediu, ele foi lá e curou o filho do chefe. E aí o outro falava assim, olha assim, ó, eu vi que você curou o filho do chefe, eu tô com um problema aqui, ó. Nossa, eu tô sentindo uma dor assim, né? E aí o que essa pessoa começava a fazer? Ela começava a intermediar o espiritual com o objetivo material. E quando ela fazia isso, aconteciam duas coisas. Ela estabelecia a existência de um ser superior no inconsciente coletivo, olha aí o médium, né? Trabalhando aí, ó. Começava a ideia de uma religiosidade, porque o pessoal fala assim, ó, existe alguma coisa além. E ao mesmo tempo, o sacerdote, o xamã, né? Ali é nem sacerdote, o xamã, né? Ele ganhava poder. Porque ele é um cara que fala com os espíritos, né? E aí na hora de dividir, tinha uma briga lá, alguém que ia bater nele, levantava 5 mãos e falava, nele ninguém põe a mão, porque ele é o nosso xamã. Não põe a mão nele não. Se você chegar perto dele, nós vamos te matar, né? Por quê? Porque ele é o cara que conversa com os espíritos defendem ele. Eu vou defender ele. Aí começa a criar-se as relações de poder religioso. Entendeu? E aí o xamã, né? Ele vira o braço direito do chefe.
O chefe chega lá e fala assim, ó, você fala, né, os espíritos me aceitam como chefe. Se o xamã agradasse do chefe, não, esse aqui, os espíritos falaram que esse aqui é o chefe. Se o xamã fala, não, ó, os espíritos estão tristes com você, estão descontentes, a vila toda virava contra o cara. Olha só como é que... Né? Então o chefe tinha um poder, mas o xamã tinha um poder acima dele, porque o xamã era a voz do espiritual. E aí o chefe começava a dar presente pro xamã. Olha como é que a política começa. Vocês estão percebendo? Né? Então era essa a relação. Aí depois, com o tempo, né, aí nós vamos entrar na questão da mediunidade oracular. O que é o oráculo, gente? O oráculo é quem responde pergunta. Né? É muito famoso lá na Grécia Antiga o oráculo de Delfos, onde o deus Apolo, tá? Um espírito, né? Que o pessoal falava que era o deus Apolo, né? Ou seja, existia isso muito, manifestar 1000 espíritos, todos eles são o deus Apolo. Tá? Por quê? Porque o deus Apolo responde perguntas com sabedoria. Qualquer espírito sábio que se manifestasse é o deus Apolo falando. Né? Hoje isso é muito comum. Né? Você vai na casa espírita, né? Se passa um espírito mais grosso, é o Zé Grosso. Se passa um espírito feminino, é a irmã Sheila. Né? Se passa um espírito mais paternal, é o Dr. Bezerra. Né? Ou seja, nós ainda temos isso lá do passado. Todo espírito é o Apolo. Todo espírito hoje para nós é o Dr. Bezerra. Né? Olha só como é que isso está introjetado. E aí o que as pessoas iam atrás? Né? Eles já iam atrás mais do que para cura, eles iam atrás de conselhos, de filosofia. O Sócrates ia lá perguntar questões filosóficas para os espíritos, né? Para o Deus. Né? Foi lá que aí o que acontece? E aí a comunicação começou a avançar. Claro que ia lá o cara perguntar, ô Deus Apolo, como é que eu faço para passar a perna no meu vizinho e roubar a mulher dele? Né? Mas aí ia um Sócrates perguntar assim, fala para nós sobre os mistérios do universo aí, ô Apolo, como é que você foi criado? Conta essa história. Eu estava lendo lá na mitologia, lá no livro, lá que você era filho da deusa... como é que é o nome da mãe do Apolo? Leto, né? Da Titã, Leto. E de Zeus. Como é que é esse negócio aí? Onde que é o Olimpo? Como é que funciona esse negócio? Entendeu? Então, de acordo com o público, os espíritos iam se manifestando. Pode ter certeza que o Apolo que conversava com o Sócrates era bem diferente do Apolo que conversava com o companheiro lá que era senhor de escravos lá de Creta. Pode ter certeza, né? Mas tudo era o deus Apolo, né? Então, assim, no Oriente tem um desenvolvimento um pouco diferente nos assuntos mediúnicos. No Oriente, quero dizer China, Japão, porque eu nunca vi esse assunto vindo lá, porque eles trabalham isso de uma maneira diferente, tá? Existe, mas não existe, por quê? Porque eles não têm o conceito de espírito que nós temos, né? Então a mediunidade lá é o culto dos antepassados, então tem, tá? Mas funciona esse processo de uma maneira diferente da nossa, tá? Por quê? Porque eles têm uma construção religiosa e uma construção conceitual diferente da gente, então é diferente. Existe, mas eles interpretam e eles lidam com aquilo de uma forma diversa, tá? Um dia eu vou fazer estudo sobre isso, muito legal. O shintoísmo, né? O budismo, o brahmismo, né? O brahmismo fala de mediunidade, né? Os hinduístas, né? Que é o brahmismo, eles acreditam em 70 milhões de deuses. Quem são esses 70 milhões de deuses? São os espíritos encarnados, né? Deuses familiares que aparecem lá para as famílias são os espíritos encarnados. É um processo muito parecido com o dos egípcios, dos romanos, dos gregos, né? Olha só. Então não é tão diferente assim, não, né? Vamos lá. Mais alguma questão, gente, que vocês querem falar aqui do capítulo? Fale agora, reclame para sempre. Eu falo demais, né? Desculpa. Pode falar à vontade, que os outros não estão falando, você fala. Senão não tem estudo. O estudo, a ideia do estudo é essa, né? Então tá bom. Sobre a ignorância, né, Marcelo? Na Idade Média, assim, as bruxas, né, que eram queimadas, todas as pessoas que foram tão perseguidas por ter mediunidade, a falta de conhecimento da grande maioria, né, que aconteceu tantas tragédias, assim, tantas pessoas foram mortas por ter mediunidade, porque não era uma coisa tão conhecida, né? Então, o que acontece? A Idade Média foi uma época muito complicada, né? Primeiro, por quê? Porque existia, né, um momento de obscuridade muito grande no mundo. Quando eu falo obscuridade, no sentido da ignorância, né? Vamos dizer assim que, no contexto social, a humanidade andou para trás na Idade Média, né? Existia muito mais questão cultural e muito mais desenvolvimento cultural no Império Romano do que na Europa da Idade Média, né? Os filósofos, aquela coisa toda, né?
Na Grécia Antiga, eles produziam muito mais conhecimento que os homens da Idade Média. Né? Ou seja, foi um momento que a humanidade estagnou. Né? E quando a ignorância domina, o que acontece? A ignorância ela está diretamente ligada com o medo. O medo está diretamente ligado com o quê? Com a violência, com o preconceito. Por isso as pessoas que tinham contato com o espiritual, né, eram vítimas de terríveis torturas, de preconceito. As mulheres eram bruxas, né? Os homens eram pessoas que tinham trato com o demônio. Né? Por quê? Porque a ignorância dominava. Onde a ignorância domina, né, a razão, o equilíbrio fogem. Né? Então a maior forma de você dominar alguém é manter aquela pessoa na ignorância. Debaixo... E como é que você mantém alguém na ignorância? Através do medo. Medo é a maior ferramenta de ignorância. Por isso os espíritos inferiores, os espíritos trevosos, né? Como é que eles dominam os outros? Né? E a dominação do mal? Pelo medo. Vou aparecer aqui de uma forma horrível, que você fica com medo de mim. Fala, vou te matar. Faz o que eu estou mandando. E aí a pessoa desequilibra toda. O medo é uma ferramenta da treva. Porque o medo está diretamente ligado com a ignorância. Por isso que a luz é conhecimento. Né? A luz clareia, explica. Né? Então faltavam na Idade Média pessoas que entendessem, né, o processo para ensinar para os médiuns. Né? E a gente vai ver que durante a história sempre teve escolas. Né? Então, tinha os templos lá no Egito, na Grécia, em Roma. Tinha a Fraternidade dos Profetas em Israel, né? que começa a estudar as questões do profetismo, que nada mais é do que a mediunidade contra o nome. Tá? O que é o profeta, gente? O profeta antigo. O médium. Né? Só que a palavra e o vocabulário é diferente. Né? Então ele falava profeta, mas você vê lá, quando você vê lá o livro dos profetas, você lê lá o Antigo Testamento, olha só, foi-me dirigida a palavra do Senhor que disse, toma da pena e escreve as palavras da minha mensagem. Psicografia. Ah, mas não pode falar não, isso é diferente. Tá, o nome é diferente, mas é a mesma coisa, igualzinho. Foi arrebatado em espírito e me vi diante do templo do Senhor. Olha só, foi arrebatado em espírito, desdobramento, em tirar do corpo, arrebatado em espírito. O cara foi desdobrado. Ah, hoje usa a palavra desdobramento espiritual. Na época usava arrebatamento. Né? Vocês estão percebendo como é que a coisa é antiga? O vocabulário muda. Talvez daqui 100 anos... O amigo da morte sempre tem que passar. Talvez daqui 100 anos a gente vai ter um outro vocabulário. Né? E aí a pessoa fala assim, nossa, desdobramento, psicografia, nossa, eles usaram essas palavras. É a mesma coisa, né? Mas se o espírito nunca anda para trás, como na Idade Média era mais ignorante que na Grécia Antiga. O espírito não anda para trás não, mas ele estagna. Então quando você não tem conhecimento, o que acontece? Imagina, você não trabalha mais conhecimento. Quem reencarna não tem acesso. Eu reencarno aqui com um monte de livro, uma biblioteca. Né? Aí eu reencarno num lugar onde ninguém sabe ler. Eu vou ser uma pessoa que vai ter menos acesso a entendimento e conhecimento que eu tenho hoje. Apesar de eu ser o mesmo espírito, a ferramenta de conhecimento que está ao meu alcance é diferente. Uma coisa é encarnar lá na Grécia Antiga do lado do Platão e do Sócrates. E ter condição de estar do lado deles. Né? Também tem uma questão cultural, social também. Né? Outra coisa é encarnar lá na aldeia, né? Na Europa medieval, né? Que ficava lá no pé lá da montanha lá, onde a única referência que eu tinha do mundo era o bispo com milão e que garrava as mulheres tudo da aldeia. Né? Era o nobre que tinha a primeira noite com todas as mulheres, era a minha única referência, eu vivia a vida toda dentro daquilo ali. Né? Então vocês vão ver uma grande diferença. Quer ver um exemplo básico disso? O Lutero. O Lutero pode estar sem encarnado. Pode estar, quando ele estava encarnado lá em Israel, ele tinha o Gamaliel, ele tinha filosofia grega, ele foi estudar o grego, ele foi estudar latim, ele aprendeu a falar, né, vários idiomas, ele tinha uma educação, ele foi na Grécia, ele tinha o maior mestre de Israel. Aí ele reencarna lá na Idade Média, lá na Alemanha. Né? Aí ele encarna numa vila onde ninguém sabia nem ler. Aí ele vai aprender a ler quando ele é adulto. Né? Aí ele vai entrar para a igreja porque ele vê um espírito que ele acha que é a mãe de Maria, porque ele não sabe interpretar, porque não tem ninguém para ensinar ele nada. Ninguém. Né? Aí depois que ele se forma padre, né, que o superior da ordem lá dele, né, dos agostinianos, fala para ele assim, você pergunta demais, vou te mandar lá para Viena, lá para você estudar, né, lá para Ensberg, né, que é a cidade. Ou seja, o Paulo de Tarso, com 20 anos de idade,
Ele sabia mais do mundo que o Lutero com 30, porque o Lutero mal sabia ler. E era rico, tá? E ele vai lá para aprender evangelho. E, pô, o Lutero botou a mão no evangelho, ele já era padre, formado. E nem todo padre aprendia, ele foi ler. Tipo, tem um negócio aqui, o evangelho. Não, que ele pegou e voltou, né, gente? Mas olha só, ele teve uma educação totalmente deficiente. Né? O Paulo de Tarso lidava com questão espiritual de maneira tranquila. Ó, apareceu um varão para mim e falou para mim ir lá para Macedônia. Beleza. O Lutero, ele viu o espírito conversando com ele e jogava o tinteiro na parede, tá lá, lá onde ele ficou preso lá com o eleitor lá, que era um amigo dele lá, o nobre lá poderoso que protegia ele, né? Ele estava traduzindo o evangelho para o alemão, né? Apareceu um espírito e jogou o tinteiro na parede, tem a marca na parede. Fala assim, ó, o diabo foi lá me ver, ó. Fruto da educação deficiente, era o mesmo espírito, só que a ferramenta para ele se manifestar era bem diferente. Ele voltou para trás? Não, mas ele tinha muito menos ferramenta que na época do Cristo, né? Então assim, ele expressou muito menos. Imagina ele com o conhecimento que ele tinha quando era Paulo, encarnado em idade média. Nossa senhora, ele ia passar a régua lá, né? Mas ele não deu, né? Fez bobagem, né? Por quê? Mas aí tem um fator atenuante, ele estava num ambiente que não era apropriado. É a gente aqui. Né? Então nós estamos encarnados hoje no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, cheio de livros, cheio de material, cheio de conhecimento espiritual, casa espírita para tudo quanto é lado, né? Então nós temos hoje uma facilidade de lidar com o espiritual muito grande, mas o que a gente precisa? Persistência, de gastar tempo, de ler, né? E aí o que acontece? A gente tem uma faca e o queijo na mão, mas se eu encarnar lá no Iraque, eu vou continuar sendo médium. Só que eu não vou ter acesso a entendimento. Eu falo assim, eu vou lá no meu imã e vou falar, ô imã, eu tô vendo uns dijinhos aqui, eu tô vendo uns caras aqui estranhos aqui. O que é isso? O imã vai me dar uma chicotada, né? Porque eu tô em pecado, tô vendo demônio, porque eu tô em pecado. Ou ele vai entender isso de uma outra forma e vai me explicar, ó, você tá vendo uns espíritos, um anjo, sei lá o quê. Entendeu? Olha só. Vai ser uma interpretação muito mais limitada. Se eu for na casa espírita, eu vou falar, ó, tem esse livro aqui, ó, vai ler aqui, ó, obra do Kardec, vai ler aqui Chico Xavier. Vocês estão entendendo? Ou seja, a ferramenta, nós estamos num momento de facilidade. Por isso que eu fico puxando o pessoal, gente. Nós temos que ler, nós temos que estudar, né? Porque se a gente lê, olha só, né? Aí ela leu, olha quanta coisa ela perguntou. Né? E não é muita coisa não, aqui são, quer ver? Eu vou até contar as páginas aqui. São duas folhas e meia. 2 folhas e meia. Nós lemos mais status do Instagram que isso aqui num dia. Né? Nós vemos mais meme do que isso aqui num dia. Né? Ah, tô sendo chato? Não. O crescimento espiritual exige comprometimento. Eu quero que o Espírito de Luz venha aqui na minha casa me ajudar. Não quero? Eu quero que o Lucas venha escrever uma mensagem linda aqui através de mim. Não quero? Então eu tenho que me comprometer. Né? E é pouco, né? Não dá muito trabalho, não. Isso aqui com 5 minutos. Eu mesmo li isso aqui antes de começar a reunião. Sentei de 2 minutinhos. Entendeu? Então vamos ler, gente. Tá? Esses reencarnados ao lado de mestre. Não disse oportunidade também. Com certeza, oportunidade de merecimento. Se não pegar o merecimento, eu volto sem ele. Agora vai lá reencarnar lá do Iraque, Marcelo. Você tinha aí, ó. Né? Pisou na bola, vai lá pro Iraque lá, vai lá pro Irã lá, ó. Vai lá do lado do chá lá, vai lá. Né, ser bisneto do Khamenei lá, ó, né, vai lá, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou ver os espíritos lá, vou ficar doido lá, ó, né? Boa literatura não precisa de tradução. Sim, quando eu tô falando, mas o que eu tô falando, gente? Porque a doutrina espírita, o Emmanuel fala muito isso, a doutrina espírita é a doutrina do livro. E quanto mais você lê, mais você gera afinidade espiritual. Quando a gente está falando de questões espirituais, nós estamos nos ligando mentalmente. Tem um processo físico acontecendo. Espiritual. Físico e espiritual. Né? Quando você lê, quando você fala, quando você estuda determinado assunto, você na sua mente, né, neurologicamente falando, você está criando o quê? Sinapse. Você está ligando. Né? Quando você faz isso com questões espirituais, você está ligando sinapses com o mundo espiritual. Você está criando conexões com os espíritos. Os espíritos estão começando, o pensamento deles vai começar a fluir através da nossa mente mais fácil. O processo intuitivo vai começar a acontecer de maneira mais segura. Nós vamos começar a ser porta-vozes de energias, de pensamentos que a gente não é capaz de entender, mas que vai fluir, porque eu estou acostumado.
Entendeu? Por isso que você vai ler um romance, vai ler os romances do Emmanuel, né? Vai ler lá as obras do André Luiz, vai ler lá os livros do Kardec, né? Vejam coisas positivas, porque aquilo ali está construindo sintonia, construindo afinidade, né? Então, olha que interessante, né? Gente, nós temos 5 minutos, né? Vocês viram aí que nós praticamente não falamos nada do tema, falamos muito pouquinho, tá? Então, né? Semana que vem, né? Nós vamos continuar aqui na apostila, né? Espero que todo mundo leia, porque é pelo menos a maioria, para a gente poder fechar esse tema aqui da evolução histórica da mediunidade, né? Para a gente poder refletir sobre esse tema, para a gente poder entender o nosso papel aqui, porque quando a gente está falando da história, nós estamos falando da gente, né? Quem que era o menininho lá no Egito? Era o Lucas. Ele estava me contando a história dele, 6.000 anos atrás, lá no Egito. Essa história que ele contou foi ele, né? Depois foi encarnar lá na Grécia, lá, ó. Você foi subir de nível, vamos dizer assim, né? Foi trabalhar outras questões, foi lá pro templo lá do Apolo. Na época de Jesus, ele já estava preparado para receber o Evangelho, né? Mas ele ficou limpando o templo no Egito lá 10 encarnação. Aí depois ele despertou, depois ele foi lá para a Grécia. Encarnou mais umas 20 vezes lá na Grécia, depois encarnou um bocado de vezes lá em Israel. Ficou lá fazendo aquele meio termo. Na Grécia e Israel, na Grécia e Israel. Até que na época de Jesus ele encarna. A mãe dele era judia, o pai dele era grego, né? Cresceu lá na Grécia, mas a mãe dele ensinou tudo sobre o judaísmo para ele, ou seja, ele sabia das duas tradições, né? Era um apaixonado por medicina, né? E aí quando ele encontrou lá com o Paulo, lá, o pessoal do Evangelho, o negócio fluiu. Beleza, aqui, Jesus, aqui, né? Foi porque ele foi escolhido? Não. Foi porque houve uma construção espiritual. Nós também está acontecendo isso com a gente. Nós temos toda uma construção espiritual que nos traz até o dia de hoje, até esse momento que nós estamos vivendo. Tá? Nós estamos aqui hoje não é por acaso, não. Né? Então nós temos que começar a olhar um pouquinho acima da água que está à nossa volta, né? Levantar os nossos olhos, que nós somos meio peixe, né? Então eu estou aqui, a água está aqui, eu estou aqui, assim, né? E começar a perceber que a maioria das nossas dores e dificuldades serão resolvidas quando nós começarmos a compreender o nosso real papel na vida, o nosso real lugar, né? Dentro da estrutura espiritual no qual nós estamos, né? Vinculados. A Alva está falando que Manuel, como padre Manuel da Nova, escreveu o primeiro livro do Brasil. É isso aí. Estava lá, aprendendo, trabalhando Jesus aí, ó. Trabalhando educação, né? Você foi um espírito muito ligado à educação, né? Você vê lá no livro 50 anos depois, quando ele está lá como Nestório, né? Ele está lá, o que ele era, o Nestório? É um professor grego. É um professor grego, escravo, né? Que foi arrastado da Grécia até Roma para ser professor dos alunos romanos lá, né? Que ele não achou até muito ruim, não, porque Roma era o lugar do coração dele. Ele foi encarnar na Grécia, mas ele tinha sido romano antes, né? Então ele chega em Roma, ele até suspira, né? É muito legal quando você vê a história espiritual. Você vê o Emmanuel, né? Você vê lá o Nestor entrando em Roma, lá no início dos 50 anos depois, né? E ele fica todo emocionado, tipo assim, nossa, o que é isso? O que eu tô sentindo? Que negócio é esse aqui, ó? Né? Ele tá lá revivendo o passado de uma certa forma, ele não entendia. Depois no livro é claro que ele relata isso porque ele tá no mundo espiritual, né? Mas a nossa história também é assim. Nós somos espíritos que têm uma trajetória, né? Nós não estamos aqui no Brasil, no coração do mundo, na pátria do Evangelho de férias. Nós estamos aqui com compromissos assumidos perante a nossa própria consciência. Tá, gente? Isso não é pra gente sofrer, não. É pra gente ficar feliz, né? Então a gente está num momento espiritual muito bom. Se a gente pegar, né? E aí nós temos que trabalhar aquela questão que os amigos espirituais falam muito aí. Persistência. Construção espiritual é persistência. É estudo persistente. É passo a passo, né? Mas é isso, né, meus amigos? Nós estamos chegando no final do estudo, tá? Semana que vem nós vamos voltar nesse capítulo de novo, né? Espero que mais pessoas leiam aqui, ó. Apostila da FEB aqui, ó. Bonitinha aqui, ó. Mediunidade. Estudo e prática. Tem lá na página da FEB o PDF. É só entrar na página Federação Espírita do Brasil, você digita lá, né? Apostila de mediunidade PDF, você vai achar, tá? E aí nós vamos voltar para o mesmo capítulo. Nós vamos revisitar o capítulo, né? E aí, à medida que o pessoal for lendo, aí nós vamos avançar. Porque para a gente avançar para o próximo capítulo, a gente tem que consolidar o primeiro. Tá bom, meus queridos?
Então, gente, agradeço a todos aí, né? Carinho, né? Boa vontade. Lembrando que amanhã a gente tem estudo de Evangelho, né? Nós estamos lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, né? Aí é Mateus, né? Voltando no Evangelho, mediunidade, tudo bem, né? Queria lembrar a todos que nós estamos na nossa campanha das nossas cestas de Natal, né? A gente colocou uma lista lá gigantesca, lá quem puder nos ajudar com qualquer coisa, tá? Nós estamos agradecendo demais, né? Muitos amigos já estão ajudando, graças a Deus, né? Mas nós precisamos, muita coisa, né? Tô nem dormindo direito pra esse negócio, fazer sonhando com cesta, pra vocês terem ideia. Outro dia eu acordei de madrugada aqui, imaginando que tava um monte de cesta aqui, aqui dentro de casa, que eu tinha que levar lá pro Francisco assim, meu Deus, tô cheio de cesta, entendeu? Mas até o dia da cesta de Natal passa, né? Aí depois ano que vem começa de novo. Mas assim, muito obrigado a todos, né? Então amanhã a gente tem o estudo de Evangelho, semana que vem nós damos continuidade no estudo de mediunidade, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e leiam o capítulo do livro, tá? Leiam, né? Programa 1, módulo 1, tema 1, né? Evolução da mediunidade na história, né? Leiam, bom? Quem quiser ler as fontes também tem lá os livros do André Luiz, lá as referências, leiam e tragam, tá bom? Isso vai enriquecer o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, pedimos neste momento que nos envolva com a sua paz e com o seu amor. Dá-nos entendimento, afeto, carinho, esperança e fé. Faz de cada um de nós caminhantes do bem. Ajuda-nos a seguir, a aprender e a amar. Esteja conosco em todos os momentos, nos ensinando e nos fortalecendo para o bem. Ajuda-nos a compreender, a respeitar, perdoar, não somente ao próximo, como a nós mesmos, entendendo as nossas limitações e fragilidades. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite. O estudo vai ficar salvo aqui no Instagram, quem quiser ver, né? Jesus nos abençoe e nos ilumine. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.